mundo dividido pelo ódio e polarizado por mentiras. Um mundo onde a violência de todas as formas foi banalizada e muita gente não se choca nem se espanta. Onde as pessoas e grupos constroem muros e bolhas, ao contrário de levantar pontes que aproximam. Nós proclamamos: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Derrubar os muros de ódio que fortalecem as polarizações e construir pontes de diálogo como compromisso de amor. Esse é o convite que nos faz a 5ª campanha da Fraternidade Ecumênica, que será realizada no período da Quaresma, de 17 de fevereiro a 4 de abril, pelo Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, o CONIC. A Igreja Católica no Brasil convida todos para caminharmos juntos rumo à oração, à amizade social, ao ecumenismo e testemunho da caridade cristã, como nos pede o Papa Francisco. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita alegria que nós recebemos vocês aqui nessa primeira atividade online da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia no ano de 2021. Claro, nós estamos com as nossas aulas, tivemos curso em janeiro, estamos com nossas aulas regulares já também. Mas essa é a primeira atividade que a gente abre, né, para a sociedade, e é com muita alegria que nós recebemos aqui hoje o Padre Patrick Samuel Batista, que é assessor da CNBB, é secretário executivo de campanhas da CNBB, e vai nos falar sobre esse tema que é tão importante todos os anos para a vida da igreja no Brasil, e que esse ano tem o caráter ecumênico, né, desde o ano 2000, que as campanhas da fraternidade são realizadas tendo o CONIC, né, à frente da organização, parceiro dessa organização junto com a CNBB. Nós temos aí o tema, né, que é fraternidade, diálogo, compromisso de amor, momento realmente que urge, que nos pede tanta tolerância, tanto diálogo, e o lema: Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. A campanha da fraternidade, realizada nesse período da Quaresma, que nos convida a uma reflexão mais profunda, a um momento de profunda conversão, a um momento de renovação dos nossos caminhos, de atos concretos de solidariedade e de fraternidade. Então, nós acolhemos com muita alegria Padre Patrick, seja muito bem-vindo. Ele vai nos apresentar, então, algumas reflexões sobre a campanha da fraternidade deste ano. Eu convido vocês, né, aqueles que tiverem alguma pergunta, que escrevam no chat e que, ao final, nós teremos aí uns 15 minutos para que o Padre Patrick, então, responda e reflita sobre essas questões levantadas. Padre Patrick, bem-vindo. A palavra é sua. Boa noite, Grazi, boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Antes de tudo, minha alegria por esse convite, para que a gente pudesse partilhar essa noite um pouquinho sobre a campanha da fraternidade desse ano. É a 57ª edição da campanha da fraternidade. E hoje eu acompanho, então, aqui na conferência o setor campanhas, que envolve a campanha da fraternidade, campanha para evangelização. E eu preparei alguns slides aqui para facilitar um pouquinho a nossa partilha e desejo, assim, depois, se alguém tiver interesse de ficar com esses slides, ficam à disposição. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Então, como eu dizia, essa é a 57ª edição da campanha da fraternidade. Essa iniciativa que nasce no Nordeste, na Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte, no início da década de 1960, e que foi assumida pela Igreja no Brasil
no dia 20 de dezembro de 1963, no contexto das mudanças do Concílio Vaticano II. Então, desde então, a primeira campanha da fraternidade em termos nacionais, ela acontece no período quaresmal de 1964, tem sido, sem sombra de dúvidas, uma iniciativa evangelizadora da Igreja no Brasil muito bem sucedida, apesar de tantos desafios como nós vivemos no tempo presente. Prova disso é que nós temos diversas pastorais que nasceram de campanhas da fraternidade. A campanha da fraternidade, eu costumo dizer que é o amor organizado a serviço da vida plena e da vida plena para todos. Ela tem o seu momento forte no período quaresmal, mas não se encerra nele, porque o grande objetivo da campanha é iniciar processos de solidariedade, de transformação da realidade à luz do Evangelho, na força do Evangelho. E desde então, a campanha da fraternidade tem a anuência dos papas, a confirmação dos papas, que desde 1970, com o Papa Paulo VI, envia uma mensagem específica, confirmando, então, essa caminhada tão bonita da Igreja no Brasil. E esse ano, o tema ele é de singular importância para todos nós. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. E o lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. O grande tema é o diálogo. Agora, nós vamos viver a campanha da fraternidade, já estamos vivendo, né, de forma ecumênica, porque nós acreditamos que o nosso melhor testemunho nesse mundo marcado por tantas divisões é a nossa capacidade de convivência, de estabelecer diálogo, mesmo com as diferenças, buscando aquilo que nos une. Nesse sentido, a cada 5 anos, desde o ano 2000, a campanha da fraternidade ela é organizada, pensada e vivida também de forma ecumênica. A primeira, no ano 2000, que desejava um novo milênio sem exclusões. 2005, fraternidade, solidariedade e paz. 2010, fraternidade e economia, vocês não podem servir a Deus, é o dinheiro. E a última campanha da fraternidade, que não aconteceu 5 anos depois de 2010, mas 6 anos, porque em 2015 os bispos celebraram 50 anos da conclusão do concílio. Nós tratávamos sobre a casa comum, focando sobretudo na questão do saneamento básico e a ausência do saneamento básico que atinge diretamente a vida de tantos irmãos e irmãs pelo Brasil afora. Então, de modo que chegamos em 2021 com esse tema, o diálogo, vivido de forma ecumênica. Apresenta-se, então, só para recordar, um pouco da metodologia que a campanha da fraternidade utiliza desde o seu início, desde os seus primórdios. Basta lembrar que, por exemplo, uma afirmativa de Dom Luiz Loscheider, em 1970, que ele dizia que, para a boa eficácia da vivência da campanha da fraternidade, nós precisamos conhecer a sua metodologia, se apropriar da sua mística, para que a gente possa, então, favorecer espaços para a vivência da fraternidade como uma resposta do coração que é convertido pela palavra de Deus, mas como uma resposta também aos desafios da sociedade no tempo presente. Então, a metodologia, ela é conhecida de todos nós, mas antes de apresentar aqui, para recordar, vale a pena lembrarmos que o Papa São João XXIII, que foi eleito, então, em outubro de 1958, menos de um mês depois da eleição do Papa João XXIII, ele se encontrou em Roma com os bispos do CELAM, era a terceira reunião do CELAM. E nessa ocasião, há um discurso de João XXIII muito interessante. No site do Vaticano nós encontramos, em italiano, onde o Papa João XXIII afirma para o episcopado latino-americano que a Igreja da América Latina ela é sinal de esperança para a Igreja no mundo todo, para a Igreja Universal. Mas para que nós sejamos, de fato, sinais de esperança, nós precisamos, então, adotar um caminho de evangelização que não pode fugir de 4 passos. Isso João XXIII dizendo em 58. Quais eram esses passos para que a Igreja da América Latina fosse sinal concreto de esperança para a Igreja no futuro? Ele dizia, primeiro passo, é preciso ter uma visão clara da realidade, mesmo diante de tantos desafios. Mas não basta uma visão clara da realidade, é preciso pensar, então, num plano de ação aderente a essa realidade. Esse plano de ação deve ser executado à luz da fé, e essa execução, esse agir, nada mais é do que uma colaboração ampla e cordial, nas palavras de João XXIII,
a fim de que, de fato, nós possamos contribuir para a superação de tantas mazelas que agridem a vida dos nossos irmãos e irmãs. Então, nesse sentido, o famoso método, nós já o conhecemos nesse mesmo horizonte. Então, o primeiro momento é olhar para a realidade. E aqui o texto base nos ajuda a perceber a realidade, apresentando quais são as impressões que nós temos dos acontecimentos recentes, sobretudo no seguinte aspecto. A ausência do diálogo nesse cenário tem provocado quais situações? Quais situações, né? Em tantos aspectos. Aí vem a questão das polarizações, do ódio. O que aconteceu conosco que a gente já não dialoga mais, né? Que a gente já não aprecia a presença do outro. Então, basicamente, apresentando essa realidade, o texto quer nos ajudar a pensar justamente sobre isso. A ausência do diálogo tem gerado situações de conflito, violência, de morte, situações diante das quais, na força do Evangelho, nós não podemos nos calar e nos omitir, mas aí ser sal da terra e luz do mundo. Olhar essa realidade. Depois, iluminar essa realidade à luz da palavra de Deus, como discípulos e discípulas de Jesus Cristo. E esse ano, 2 textos são apresentados aí como uma proposta interessante para poder inspirar a nossa ação nesse contexto, que é o texto dos discípulos de Emaús, Lucas 24, e a carta que Paulo escreve à comunidade de Éfeso, de onde é recolhido o lema da campanha: Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. O agir esse ano traz para a gente algumas boas práticas dialogais promovidas pelo CONIC, mas também é um estímulo para que a gente possa olhar os nossos contextos e perceber aí o que deve ser potencializado, o que nós precisamos melhorar, né, na nossa atuação, para que essas boas práticas dialogais sejam realidade em nosso meio. E a última parte do texto, esse ano, traz um momento celebrativo, celebrar. No próprio texto base tem uma sugestão de roteiro celebrativo, mas na nossa tradição, como católicos, é uma ocasião também preciosa para que a gente possa voltar a Fratelli Tutti, a última encíclica do Papa Francisco, sobretudo no seu capítulo 6º e 8º, que trata especificamente sobre o diálogo, qual é a contribuição do diálogo para a construção de uma fraternidade universal, e o capítulo 8º, que fala da importância das religiões para a concretização da cultura do encontro e dessa fraternidade universal. Quando o texto base foi concluído, ainda não tínhamos a Fratelli Tutti, né? Então, a gente tem sempre dito que uma leitura que ajuda também, por demais, a nos apropriarmos do contexto da campanha são as palavras do Papa Francisco na Fratelli Tutti. Então, essa é a metodologia que sempre é utilizada na campanha da fraternidade, e de posse, né, desse lembrete, dessas informações, agora eu vou apresentar alguns destaques do próprio texto em si, a título mesmo assim de algumas provocações para a gente também estabelecer um diálogo entre todos nós. Por isso, a campanha da fraternidade desse ano nos convida a refletir, a aprofundar e a promover o diálogo como caminho para a paz. Agora, qual é o contexto que nós estamos vivendo essa campanha da fraternidade, né? Quais as características dessa sociedade? E aqui, longe de ser uma análise profunda, de conjuntura, a título de moldura mesmo, bem rapidamente, apresento 3 aspectos dessa sociedade que vão interferir diretamente na vivência da campanha e também são alguns alertas que justificam mais do que nunca a pertinência do tema do diálogo nesse contexto. Então, nós vivemos a campanha numa sociedade enferma, desigual, violenta e polarizada. Essa sociedade enferma diz respeito, sim, à pandemia sanitária da Covid-19, mas não simplesmente somente a ela, mas a pandemia sanitária, né, da Covid-19 é como que um elemento aglutinador de tantas outras pandemias que já vinham em curso há muito tempo. Uma delas, por exemplo, é a falta de humanismo, né, a necessidade de redescoberta de um novo humanismo nesse contexto todo. Para elucidar um pouco mais aquilo que eu afirmo enquanto sociedade enferma, vale a pena olhar o número 65 da Fratelli Tutti, onde o Papa Francisco descreve, então, as características dessa sociedade enferma. Dentre tantos elementos, ele fala que uma característica
é quando nós nos colocamos como que de costas para o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs. Então, uma característica dessa sociedade enferma é a indiferença, é a globalização da indiferença, como ele havia dito já em Lampedusa no início do seu pontificado. Então, é preciso sanar essa sociedade enferma, mas também uma sociedade ainda muito desigual. Os dados revelam para nós, né, aí, esse ano, por exemplo, no Fórum Econômico Mundial, né, foi revelado ainda mais essa desigualdade social no mundo e também no nosso país. A pandemia fez também com que os mais bilionários tivessem as suas riquezas aumentadas e os pobres cada vez mais pobres. A situação de insegurança alimentar cresce, aqueles irmãos e irmãs que estão em situação de vulnerabilidade social também tem crescido, né? E isso é muito evidente. Então, nessa sociedade desigual, é preciso redescobrir aí também os caminhos para a vivência do diálogo que ajude a superar esse cenário, como, por exemplo, ocupar os espaços da construção de políticas públicas, os conselhos paritários de direito, que são espaços legítimos também de diálogo para tentar mudar esse cenário. E, por fim, uma sociedade violenta e polarizada, né? Hoje, em muitos contextos, como nós estamos vivendo, o ódio tem sido a pauta do dia, nas redes sociais, de forma presencial, a violência, a polarização, a intolerância e tantas outras características que marcam, de fato, esse contexto que evidencia ainda mais a necessidade de redescobrirmos um novo humanismo também nesse contexto. Então, essa sociedade enferma, desigual, violenta e polarizada, ela precisa ser curada, precisa ser sanada. E um dos remédios, por assim dizer, uma vacina para essa sociedade é, sem sombra de dúvidas, o diálogo. E para confirmar isso ainda mais, eu faço um parênteses aqui para recordar uma série de catequeses que o Papa Francisco fez no ano passado, de 5 de agosto a 3 de setembro, que nos ajudam a redescobrir o diálogo, então, como um caminho também de cura para esse contexto em que nós estamos vivendo. E aqui o Papa, na primeira catequese, ele faz essa provocação. Como é que nós podemos, então, ajudar a curar o mundo de hoje? E aqui o Papa Francisco dizia que essa cura ela é em 3 aspectos: físico, social e também espiritual. E aí, na segunda catequese, ele já começa a abordar o resgate, por assim dizer, da dignidade humana no horizonte da fé cristã. Ou seja, se não nos preocuparmos uns com os outros, de fato, a começar pelos últimos, por aqueles que são mais atingidos, nós não iremos avançar, então, na cura desse mundo. E aí exige o diálogo enquanto compromisso de amor, enquanto resposta de um coração que crê. E a fé que ilumina a dignidade humana, ela inaugura em nós um novo olhar, atento, sobretudo, àqueles que mais sofrem. E aí o Papa Francisco afirma: nós somos seres sociais, precisamos, então, viver nessa harmonia social, mas quando há o egoísmo, o nosso olhar não se dirige para o outro, a comunidade também sofre essas consequências. E ele termina essa catequese pedindo, então, ao Senhor que nos ajude a recuperar a vista, né, que nos restitua a vista para que a gente perceba aqueles que são descartados pela sociedade, aqueles que são invisíveis no contexto social. Aí, na terceira catequese, o Papa renova ainda mais o nosso compromisso com a opção preferencial pelos pobres vinculada à virtude da caridade, ou seja, o Papa fala categoricamente que é preciso também curar o vírus da injustiça social, da desigualdade de oportunidades, da marginalização, e isso só será possível no horizonte dessa opção, que não deve ser simplesmente afetiva, mas efetiva também no nosso cotidiano. Na quarta catequese, ele fala do destino universal dos bens relacionados à virtude da esperança, ou seja, a esperança cristã enraizada em Deus, ela é a âncora que nos ajuda, então, a ultrapassar vencer esses desafios. A quinta catequese, vou falar um pouquinho por conta do tempo, às vezes, Grazi, eu falo muito rápido, você vai me controlando aí, viu? Essa quinta catequese ela é maravilhosa, porque o Papa, ele fala da solidariedade, mas ela é vinculada à virtude da fé, ou seja, o Papa Francisco diz que hoje o princípio da solidariedade ele é mais necessário do que nunca. Só que, por um lado, a própria palavra solidariedade, talvez ela já tenha um certo desgaste,
ela precisa ser recuperada na sua essência mais profunda. Isso supõe o quê? Que ser solidário é ir além de ações esporádicas de generosidade. É muito mais do que isso. Supõe o quê? A criação de uma nova mentalidade que pense em termos de comunidade. Palavras do Papa Francisco. De prioridade da vida de todos sob a apropriação dos bens de cada um. Então, trata-se de uma solidariedade guiada pela fé. Uma solidariedade que é guiada pela fé, tal como Cristo nos ensina. A sexta catequese, quando ele fala do amor e do bem comum, ele diz que a resposta cristã à pandemia e as consequentes crises que dela advêm tem como base, de fato, o amor. Esse amor dialogal, esse amor que não teme o outro, esse amor que é proximidade, esse amor que é qualidade da presença. E é a vivência desse amor que supõe o resgate da nossa sensibilidade, sobretudo com aqueles que mais sofrem, e aí a compaixão também nesse caminho. A oitava catequese, né, o Papa Francisco fala do cuidado da casa comum, né, esse que é um tema recorrente, né, Papa Francisco, né, muito pertinente para todos nós, mas relacionado também à virtude da esperança. Ou seja, é preciso, então, que, para que a gente saia dessa pandemia, é preciso cuidarmos uns dos outros, mas também cuidar da nossa casa comum, né? E esse cuidado da casa comum supõe a vivência de dois verbos, né? Contemplar e cuidar da criação, como compromissos, de fato, com essa ecologia integral. Depois, falando, já terminando, da subsidiariedade e a virtude da esperança, que é muito interessante também, porque o Papa fala que cada um deve ter a possibilidade de assumir a sua responsabilidade nos processos de cura dessa sociedade onde nós estamos inseridos, né? Cada um tem o seu papel, pessoalmente, na família, na comunidade, nas instituições, cada um tem o seu papel. E para sairmos melhores dessa crise, né, por meio do diálogo, deve ser implementado esse princípio da subsidiariedade, respeitando a autonomia, né, aquele sabor local que o Papa Francisco também fala na Fratelli Tutti. E, terminando, ele ainda chama a atenção para que a gente possa fixar os nossos olhos em Jesus Cristo, preparando o futuro com Jesus que salva e cura, mas o ser humano de forma integral. O ser humano de forma integral. E aí vem, então, a grande pergunta do texto base para todos nós, né? Nesse contexto todo, como anunciar a boa nova de Jesus Cristo em tempos tão turbulentos como o atual? Como anunciar a boa nova de Jesus Cristo? Aí vem a proposta central da campanha da fraternidade, e é preciso focarmos no objetivo geral para que a gente possa viver a campanha, então, no horizonte daquilo que a igreja, as comunidades de fé cristã nos apresentam esse ano. Qual que é o grande objetivo, então? É convidar as comunidades de fé e pessoas de boa vontade a pensar, a avaliar e identificar caminhos para superar as polarizações e violências através do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade. Como é que nós queremos alcançar esse objetivo? Redescobrindo a força e a beleza do diálogo como caminho de relações mais amorosas. Denunciar as diferentes violências praticadas e legitimadas indevidamente em nome de Jesus, mas também nos comprometer com as causas que defendem a casa comum, denunciando a instrumentalização da fé em Jesus Cristo que legitima a exploração e a destruição socioambiental. Também contribuir, a campanha deseja isso, né? Contribuir para superar as desigualdades, animar o engajamento em ações concretas de amor ao próximo, promover a conversão para a cultura do amor, como forma de superar a cultura do ódio, e aqui o Papa Francisco diria também, né, promover, de fato, a cultura do encontro, fortalecer a convivência ecumênica e interreligiosa, estimular o diálogo e a convivência fraterna como experiências humanas irrenunciáveis. Isso é muito interessante, né? Experiências humanas irrenunciáveis em meio a crenças, ideologias e concepções em um mundo cada vez mais plural. E, por fim, nosso grande testemunho, essa capacidade de convivência, que é compartilhar experiências concretas de diálogo e convívio fraterno. E talvez a essa altura você possa estar se perguntando, mas o que a campanha, então, entende por diálogo? O que é dialogar nesse contexto? Qual que é a diferença entre uma conversa, uma discussão, um debate, para o diálogo propriamente dito, né? Eu penso que uma característica
singular seja justamente essa. O diálogo, ele chega a questões existenciais, ou seja, o grande objetivo do diálogo é buscar compreender o outro naquilo que ele dá sentido e significado às coisas que ele tem ao seu redor, onde ele está inserido. Por isso que o diálogo não pode ser algo pontual, né? Mas o diálogo, ele é processo. E aí, ao meu ver, eu acho que uma das grandes contribuições da campanha está justamente aqui, em nos ajudar, em nos despertar para essa realidade. O diálogo, mais do que nunca, deve ser assumido como um estilo de vida, como um modo de ser no mundo, né? Como um estilo de vida. Isso pressupõe o quê? Que o diálogo, então, para que a gente possa concretizar o diálogo como esse estilo de vida, ele supõe o quê? Convivência, compartilhar significados e experiências, o que elas dizem a cada um de nós, daí a importância, né, da escuta, da apreciação do outro. Por isso que o diálogo, enquanto estilo de vida, supõe um modo de ser dialogal, à luz do Evangelho, é uma postura que nós precisamos inaugurar em cada um de nós, é entender o outro como ele é e não como o que eu quero que ele seja. Daí, na etimologia, né, da própria palavra, o diálogo é esse sentido que perpassa e que revela que é uma conexão que nos une. Há mais coisas que nos unem do que aquilo que nos separa, e isso só se torna evidente à medida em que eu coloco o meu coração em escuta, em que eu aprecio a presença do outro, em que a convivência é possível também. Dialogar, então, é aproximar sem ter medo do outro, sem ter medo do outro. Requer proximidade, paciência, autêntica e verdadeira escuta. Supõe um envolvimento também, né? Isso quer dizer o quê? Que eu preciso também criar disposições interiores para que a gente vá ao encontro do outro sem temores. Mas isso requer também o quê? Tempo, atenção, não é da hora para outra, de uma hora para outra, e requer também clareza da identidade, né? Como dizia um padre amigo, padre Ulisses, uma identidade aveludada, que não precisa ser agressiva, uma identidade dialogal, convicta, mas ao mesmo tempo aveludada, né? Que aprecie o outro, né? Que não crie barreiras e muros. A importância, então, de pensar sobre essas coisas para efetivar o diálogo enquanto estilo de vida, que é um constante convite ao convívio, a permanecer também na companhia do outro. Concluindo, é se abrir para conhecer o outro, reconhecer o valor naquela história única, singular e irrepetível. O outro é sagrado, né? Assim, a vida do outro é sagrada. Daí o respeito também. A ponte que conduz ao diálogo é sustentada, então, por duas colunas importantíssimas: a comunicação não violenta e o amor, tal como Cristo nos ensina. Concluindo, então, essa parte, o diálogo, a gente pode dizer que é um intercâmbio de experiências, uma oportunidade de constante aprendizado que exige compromisso com a verdade, respeito pelo outro, verdadeira e sincera escuta, predisposição a uma boa e fraterna convivência. Como bem diz o nosso povo, né? É conversando que a gente se entende e é dialogando que encontramos o caminho para a paz. O diálogo, palavras da Útil Sint, São João Paulo II, o diálogo não se articula exclusivamente à volta da doutrina, mas envolve toda a pessoa e que, portanto, também se caracteriza como um diálogo de amor. E aí, para a gente poder pensar a evangelização e em relação ao diálogo, né? A nossa prática pessoal, nos nossos ambientes, nos nossos contextos, ela promove o diálogo ou ela potencializa o ódio, né? Aquele famoso adágio, né? As mudanças que eu espero que aconteçam no mundo só serão realidades se começarem também em mim. Então, somos pessoas de diálogo ou que potencializa o ódio? E faço um último recorte aqui de um documento interessante, na verdade, uma publicação em conjunto com o título Diálogo e Anúncio, que foi publicada pelo Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso e a Congregação para a Evangelização dos Povos, no dia 19 de maio de 1991. Aqui nós temos três conceitos, por assim dizer, três formas de compreender o diálogo. Em primeiro lugar, então, o diálogo em nível puramente humano significa essa comunicação recíproca para alcançar um fim comum, ou, em um nível mais profundo, uma comunhão interpessoal.
Em segundo lugar, o diálogo pode ser considerado como uma atitude de respeito e de amizade. Respeito e amizade, que penetra todas as atividades que constituem a missão evangelizadora da igreja. Então, é o famoso espírito do diálogo, como acontece, por exemplo, às vezes nas nossas próprias famílias, temos pessoas de outras religiões, e isso não impede o respeito e a amizade, né? Ao contrário, né? É preciso crescer também nesse caminho. Em terceiro, num contexto de pluralismo religioso, o diálogo significa, então, o conjunto das relações interreligiosas, positivas e construtivas, com pessoas e comunidades de outros credos, para um conhecimento mútuo e um recíproco enriquecimento. Isso é fantástico. Então, é um enriquecimento recíproco, na obediência à verdade e no respeito à liberdade. Isto inclui tanto o testemunho quanto a descoberta das respectivas convicções religiosas. E a grande conclusão não poderia ser diferente: o diálogo é um dos elementos integrantes da missão evangelizadora da igreja, né? Então, é iniciar processos dialogais e a partir do nosso estilo de vida. E aí a grande intuição, né, que as igrejas cristãs, membros do CONIC, também aberto a todos, traz para todos nós, né? O diálogo e a convivência fraterna é o nosso melhor testemunho nesse contexto. E quando se começa a dialogar, cada uma das partes deve pressupor uma vontade de reconciliação no seu interlocutor, de unidade na verdade. Para realizar tudo isso, olha que interessante, palavras de João Paulo II, devem desaparecer as manifestações de confrontação recíproca. Somente assim o diálogo ajudará a superar a divisão e poderá aproximar da unidade. Unitate sed integratio, Concílio Vaticano II, afirma que não há verdadeiro ecumenismo sem conversão interior. Daí a importância de viver essa campanha da fraternidade de forma ecumênica. É que os anseios de unidade nascem e amadurecem a partir da renovação da mente, da abnegação de si mesmos e da libérrima efusão da caridade. E aí, concluindo essa parte, alguns pequenos recortes que são algumas intuições assim interessantes para a gente recordar com essa campanha. Na Verbum Domini, Papa Bento XVI afirma que Deus se dá a conhecer no diálogo que deseja ter conosco. Então, somos imagem e semelhança de um Deus que, na sua essência mais profunda, é comunicação, é diálogo. Deus fala aos homens como amigos e convive com eles, para os convidar a admitir a comunhão com ele. Portanto, o ser humano que se abre a esse diálogo de amor, comunhão, torna-se discípulo missionário de Jesus Cristo, e Jesus dialogava com todos, e assim ele ensinava a sua comunidade, os seus discípulos. Esse convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele, começa com a existência humana, palavras do Catecismo da Igreja Católica. E relacionando, então, a campanha da fraternidade a esse período quaresmal, sem sombra de dúvidas, a quaresma é tempo de exercício da fraternidade. E nessa quaresma, somos chamados também a crescer na capacidade de diálogo, e aqui eu insisto, que implica abertura, acolhida, escuta, capacidade de interação, discernimento em conjunto, paciência, e, de fato, o diálogo é um compromisso de quem ama, e é um instrumento imprescindível para a promoção da paz. E aí os dois textos que nós temos que iluminam essa realidade, a narrativa dos discípulos de Emaús, né? O nosso tempo já vai se esgotando, mas assim, eu vejo nesse texto como que um passo a passo de Jesus para que a gente aprenda a dialogar. Então, aqueles discípulos, mesmo tendo participado dos acontecimentos da vida pública, da paixão e morte de Jesus, sozinhos eles não conseguem compreender a realidade como um todo. Eles decidem voltar para casa. Quando eles se colocam a caminho, mesmo com dúvidas, Jesus mostra o passo a passo do diálogo. Qual que é o passo a passo, né? Jesus, ele não teme as dúvidas daqueles discípulos, mas Jesus, então, ele tem iniciativa, ele se aproxima, ele entra na conversa, tem paciência, ele não se revela como ressuscitado, né? Dizendo, olha, podem ficar por aqui, não preciso caminhar os 11 quilômetros, porque eu sou o Jesus ressuscitado, mas Jesus espera o processo deles, mas espera de forma ativa, caminhando junto, falando da sua identidade a partir das Escrituras, ajudando a abrir a mente daqueles discípulos. E quando o diálogo ele chega ao seu grande objetivo, que é a convivência, ao desejo de permanecer mais tempo. E aí o convite dos discípulos, fica conosco, Senhor. E em casa,
à mesa, Jesus realiza um gesto dialogal que vai além das palavras, né? Que é o partir do pão, ele se revela, desaparece, mas ressurge no coração dos discípulos, que voltam para Jerusalém para dialogar com a comunidade, e a comunidade cristã hoje dialoga com o mundo também, né, nessa mesma perspectiva, né? Redescobrir Cristo no caminho, portanto, buscar a Deus com o coração sincero, desde que não ofusquemos com nossos interesses ideológicos ou instrumentais, ajuda a reconhecer-nos como companheiros de estrada e verdadeiramente irmãos. Fratelli Tutti 274. E o lema, Cristo é a nossa paz, de fato, ele é a nossa paz, de dois povos fez um só em sua carne, derrubando o muro da inimizade que os separava. Então, havia lá em Jerusalém aquele famoso muro da separação, que, segundo as informações de Flávio José, era um muro de 1,40 m de altura, com 13 placas com inscrições ao longo desse muro, advertindo para que os gentios não adentrassem aquele espaço sagrado, porque senão seriam responsáveis pela sua decorrente morte, por exemplo. Então, havia esse muro que ameaçava a vida, esse muro que separava as pessoas, esse muro que impedia o acesso ao sagrado. Mas Paulo tinha por convicção que a vida, morte e ressurreição de Cristo havia derrubado tudo aquilo que nos separava. Quando ele escreve, por exemplo, a comunidade de Roma, ele afirma que nada pode nos separar do amor de Deus, portanto, nada também pode nos separar uns dos outros. E aí a intuição do texto base, essa frase do texto, que afirma desse modo: e o Evangelho é força de Deus que derruba os muros e nos ajuda a construirmos pontes. Mas eu tenho dito que não basta derrubarmos os muros, é preciso abrirmos mão dos entulhos, porque tem muito entulho aí em diversas mãos, cometendo violências, agressões de várias ordens e sentidos, né? E aí a importância das religiões a serviço da fraternidade no mundo. Concluindo, então, nossa missão e a campanha da fraternidade deseja resgatar isso em nós, né? Dar um novo despertar a tudo isso, é evangelizar em diálogo, no diálogo e por diálogo, sem ter medo do outro. E para nos encontrarmos e ajudarmos mutuamente, precisamos dialogar. E uma nova humanidade é possível, sim, por meio do diálogo, porque no amor não há temor, e é esse o grande grito, por assim dizer, da campanha da fraternidade, dar uma chance ao diálogo, dar uma chance a nós mesmos, de nos reencontrarmos de novo, de apreciar a presença do outro, de não temer o outro diferente, mas estabelecer, então, um diálogo como um compromisso de amor. E de diversas formas, a última parte do texto base nos incentiva, por exemplo, a promover a leitura orante da Palavra de Deus, conhecer mais a fundo aquilo que como nós, enquanto católicos, por exemplo, compreendemos o ecumenismo, que é um dos patrimônios do Vaticano II, sobretudo, né? Resgatar uma postura ética nesses contextos que nós estamos vivendo, promover a paz de forma efetiva, buscar a unidade na diversidade e crescendo também na solidariedade. Além de incentivar o estudo da Fratelli Tutti, mas principalmente requalificar as nossas relações interpessoais, qualificando a vida fraterna, a correção fraterna, a escuta e o cuidado para com o próximo. E concluindo, palavras da Ultimo Nuntiate. Todo o elemento de divisão pode ser vencido e superado com o dom total de si próprio à causa do Evangelho. E é isso que nós cremos, e com a ajuda da Paula Santisteban, eu termino essa partilha, e ela assim nos apresenta um caminho muito interessante. O caminho não escolhe os pés, mas os pés escolhem o caminho. Os pés esperam o desejo se entrega ao tempo, o tempo não espera, o tempo brinca sem pressa. Queira Deus que nós, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, possamos escolher, né, o caminho do diálogo, que os nossos pés escolham o caminho do diálogo, o caminho da fraternidade, o caminho da escuta, o caminho da fé cristã. Isso. Eu acho que eu consegui ser fiel no tempo, viu, Graça? Corri um bocadinho, mas... Não, você até tem mais 5 minutinhos, se Oh, você quiser. De repente a gente abre para conversa, também aproveitar um vamos pouquinho. conversar. Vamos abrir para o diálogo, então, não é? Vamos Pode. exercitar o diálogo. Bom, Padre Patrick, que riqueza, que maravilha.
São muitos os elogios que a gente está vendo aí no chat, de pessoas elogiando muito a sua exposição, a sua reflexão, que veio enriquecer de uma forma fantástica, realmente, a nossa percepção, a nossa vivência, a experiência da campanha da fraternidade deste ano. Assim, muito obrigado pela sua apresentação, muito didática, muito completa. Acho que podemos assim ter uma visão bastante ampla e profunda ao mesmo tempo da proposta da campanha da fraternidade, né? Muito obrigada. Agora eu vou então passar aqui a leitura de algumas questões que foram colocadas para que você possa então aprofundar mais um pouco. A Helenilda Lene, ela pergunta o seguinte: qual o motivo por que este ano a campanha da fraternidade está tão polêmica e até dividida entre autoridades da própria Igreja Católica? Então, Essa primeira pergunta já abre aí. Ela mesma, depois, só para complementar, ela mesma complementa. O convite é viver a cultura da paz, mas percebo muita comunicação agressiva atacando a todos. Quais meios, além do diálogo, podemos pregar para não contribuir com os discursos violentos? Então, assim, quem fez a pergunta mesmo, Grazi, foi a? Helenilda Lene. Helenilda, vamos lá. Que pergunta assim, muito pertinente. O que eu penso, né? Eu lembro do livro de Jó, uma das coisas que me marcou muito ali no estudo foi o seguinte, que mesmo Jó tendo no início do livro, né, aquela experiência, né, que ela gozava daquela amizade, daquele olhar de Deus, no final do livro, depois de tudo aquilo que ele passa, ele faz uma oração belíssima, que é mais ou menos assim. Ele dirige a Deus dizendo: olha, conhecia-te de ouvir falar, agora contemplaram-te meus olhos. Eu penso que um pouco dessa polêmica, dessa discussão, né, é gerada também pela falta de compreensão, acho que de três coisas. Primeiro, do método de construção da campanha da fraternidade. Daí a importância de olharmos, por exemplo, a primeira parte, esses pontos tidos como mais polêmicos se encontram no ver a realidade. Então, são situações onde a ausência de diálogo tem gerado morte e violência. Então, não está incentivando essa ou aquela prática, mas está revelando que há pessoas que perdem a vida pela ausência do diálogo, por exemplo, como compromisso de amor. Segundo, parece que a gente está muito acostumado a guardar a primeira impressão diante dessa daquela escuta e a gente não vai às fontes. Quantas pessoas que às vezes têm criticado que desconhecem até mesmo o próprio texto, o contexto da campanha como um todo, né? Eu acho que, em terceiro lugar, toda essa polêmica, tudo aquilo que aconteceu, de certa forma, fez com que essa campanha fosse, sem sombra de dúvidas, antes mesmo de começar o período quaresmal, a mais debatida em todos os meios, não só dentro da igreja, mas também na sociedade como um todo. Dá um exemplo concreto. Na última sexta-feira, uma jornalista de Curitiba me ligou aqui em Brasília, pedindo algumas informações. Ela foi uma das primeiras que escreveu um artigo esclarecendo esses pontos polêmicos da campanha. Ela dizia assim: padre, olha, o meu blog aqui ele tem, em média, de 9 a 12 mil acessos ao mês. Nessas 2 últimas semanas, passou de 1,5 milhão de acessos. Então, assim, a campanha, ela, de certa forma, ela tem sido a conversa sobre a campanha, né? Então, que a gente possa aproveitar todo esse momento para redescobrir ainda mais o valor da campanha e não somente redescobrir, mas conhecer de fato essa que é a provocação, por assim dizer, para o tempo presente. Mais do que nunca, todo esse contexto, todas essas situações revelam a pertinência do tema e que realmente a gente precisa dialogar, redescobrir. Não é com acusações ou com polarizações que a gente vai conseguir encontrar o caminho da paz. A próxima pergunta é da Adriana Matarazzo. As crenças não são mais herdadas e transmitidas de uma geração para outra. Na sua opinião, como a catequese pode promover o pluralismo religioso de forma que não haja confrontação recíproca? Se a gente afirma que a sociedade está aí polarizada, que não há diálogo em alguns setores da sociedade,
Quem são os membros da sociedade? Aqueles que estão dentro de casa também. Então, talvez aí seja preciso a gente redescobrir, de fato, no horizonte da catequese, né, o valor da transmissão da fé, né? Claro que a doutrina é importantíssima, mas também que essa transmissão tenha como referência primeiro os valores do Evangelho. Então, redescobrir, de fato, o rosto de Cristo nos Evangelhos, é aquilo que Jesus nos ensina. E para que a gente possa conviver, né, com essa diversidade, mas convictos da nossa identidade, como eu disse, aquela identidade que respeita, aquela identidade que não exclui a proximidade, mas comprometer mesmo com a transmissão da fé, dos valores que brotam da fé cristã, né? Então, eu penso que talvez o caminho seja justamente esse, né? Assumir esse compromisso, as famílias, né? Assumir esse compromisso de transmissão da fé à luz do Evangelho. É uma pergunta de Márcia Ferreira. Nas outras igrejas cristãs, né, do CONIC, porque a campanha é ecumênica, né? Houve uma recepção mais tranquila do texto base, mais tranquila do que dentro da Igreja Católica? Também não. Esses desafios que nós passamos no interno da nossa comunidade de fé, né, da nossa igreja, há também nas outras comunidades, né, sobretudo as igrejas tradicionais. Dá o exemplo da igreja luterana, né, que em conversa, né, com aqueles que estão nesse processo, também tem partilhado também desses desafios no interno das igrejas. Então, é um contexto, infelizmente, que está, assim, de certa forma, geral também, né? A necessidade mesmo de intensificar ainda mais o diálogo, né? Então, assim, não só dentro da nossa igreja. É claro que a repercussão que houve, está tendo, assim, dentro da Igreja Católica é maior, dada o tamanho da Igreja Católica diante das outras igrejas membros do CONIC, mas há também desafios dentro das comunidades, e uma das propostas da campanha é justamente isso, para a gente poder pensar também em favorecer espaços para que esses diálogos aconteçam dentro das nossas comunidades de fé. Agora, alguns comentários que as pessoas apresentaram no chat, né? O Canal da Paz disse o seguinte: o diálogo é muito importante para o caminho da paz. Parafraseando o Papa Francisco, o diálogo não é renunciar às próprias convicções, mas acreditar que o outro também tem algo de bom para nos dizer. Um comentário da Maria das Dores Carvalho: parabéns pelo evento, uma oportunidade de aprender mais sobre questões muito importantes da nossa igreja. Eu apoio a campanha da Fraternidade 2021. Um comentário da Isilda Elian: devemos compartilhar esta fala em todas as redes sociais, muito esclarecedor para aqueles que ainda tinham dúvidas. Eu acredito que, por enquanto, são vários os comentários elogiosos, repercutindo o valor e a importância dessa apresentação sua, Padre Patrick. De aprender mais sobre questões muito... Enfim, não sei se tem mais alguém que tem alguma questão. Se você quer fazer um fechamento, um encerramento, uma conclusão, Padre Patrick, eu deixo com você a palavra. Ótimo. Então, Grazi, acho que, como conclusão, mais uma vez, agradecer, né, a vocês por essa oportunidade, aqueles que nos acompanharam, né? Eu penso, acho que 3 pontinhos para concluir. Acho que a primeira coisa, não tenha medo da fraternidade. Ela é filha de um coração que se converte. Que essa situação toda nos faça redescobrir ainda mais o nosso amor, de fato, à igreja naquilo que ela nos propõe, né? Então, quem sabe na oportunidade de conhecer mais a fundo a campanha da fraternidade, o gesto concreto do Fundo Nacional de Solidariedade, por exemplo, né? Aquilo que, de fato, na nossa região, na nossa proximidade, tem sido feito em favor, sobretudo, dos mais pobres. E para a gente avançar de verdade nesse caminho, nós precisamos colocar em prática muitas das canções que nós cantamos ao longo de tantos anos, e dentre elas eu lembro aquela famosa oração de São Francisco de Assis. Eu penso que é um projeto de vida para o tempo presente, né? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor; onde houver ofensa, que eu leve o perdão; onde houver discórdia, que eu leve a união; onde houver dúvida, que eu leve a fé; onde houver erro, que eu leve a verdade; desespero, que eu leve a esperança; onde houver tristeza, que eu leve a alegria; onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre,
fazer que eu procure mais consolar, olha que bonito, que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando, período quaresmal, que se é perdoado, e é morrendo que se vive para uma vida que vai além dos nossos olhos, para a vida eterna. Amém. Obrigado pela oportunidade e eu estou à disposição aí de vocês. Padre Patrick, eu acho que esta oração, ela sintetiza a essência do diálogo, né? Essa atitude dialógica, de ir ao encontro e de receber o outro também, né? Que bonito. Muito, muito obrigada, FAGE, agradece muito a sua presença, a sua colaboração, a sua contribuição tão valiosa, tão enriquecedora para todos nós, né? Eu lembro que esta live, esse vídeo vai estar disponível no canal da FAGE, então as pessoas que quiserem rever ou convidar outras pessoas para que possam ver depois, que possam assistir de novo com mais calma, mais tranquilidade, convidando outras pessoas, o vídeo vai ficar no canal da FAGE, tá bom? E eu quero aproveitar para convidar você, Padre Patrick, e dar todos que estão aí nos assistindo para o próximo dia 1º de março, é um momento importante para a nossa comunidade acadêmica da Faculdade Jesuíta, quando nós teremos a abertura do ano acadêmico de 2021. Teremos também a posse do nosso novo reitor, Padre Elton Vitoriano Ribeiro, que irá substituir o nosso querido Padre Geraldo Demore, né, que ficou com a gente aí nos últimos anos, trouxe uma enorme contribuição, e agora a gente recebe e acolhe Padre Elton. E depois nós teremos a aula inaugural, que será proferida pelo Maurício Lopes Oropesa, que é o secretário executivo da Conferência Eclesial da Amazônia, com o tema Sinodalidade, um jeito de ser igreja na Amazônia e no mundo. Um tema para lá de atual, né? Então eu convido todo mundo, vai ser transmitido pelo canal, por esse canal nosso da FAGE no YouTube, às 8h30 da manhã, a celebração eucarística, que vai ser presidida pelo provincial dos jesuítas no Brasil, Padre Smida, às 9h45 a posse do novo reitor e às 10h30 a aula inaugural. Convido todo mundo também a se inscrever no nosso canal para que as pessoas que se inscrevem, né, possam receber as nossas notificações, as nossas novidades, e a gente vai encerrando aqui, agradecendo muito, mais uma vez, a presença do Padre Patrick, contando com a sua presença em outros momentos aí com a gente, né, Padre Patrick, nós somos parceiros aí, CNBB e FAGE, e agradecendo a presença de todos vocês, de tantos lugares do Brasil, mais uma vez, brindando com a presença, com carinho, aqui no nosso canal da FAGE, na nossa atividade aí, que abre, né, para a sociedade o nosso ano de 2021. Uma boa noite para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Agradecendo muito, peraí, só um minutinho, né, nos bastidores, irmão Lucenberg e o Rafael Patrick e o Leonardo também ali no chat, agradecendo muito a presença, a participação e o apoio de vocês, sem os quais a gente não conseguiria fazer essa transmissão, tá bom? Muito obrigada. Boa noite a todos.